Olá pessoal! Esse vídeo vai ser o primeiro de uma série que a gente vai fazer aqui sobre imigração. Obviamente não tem como ser um pouquinho mais específico para o Canadá, mas o que eu vou conversar aqui um pouquinho, o que a Aline vai fazer alguns vídeos também sobre isso, não se aplica somente para o Canadá. Então eu vou dar um pouquinho do meu background e essa aula eu acho um pouquinho mais especial. Eu acho que eu vou gostar dessa aula aqui, tanto que eu coloquei até uma camisa, né? Ficou diferente. Tá? Você tá um pouquinho torto aqui, que o microfone está baixando um pouquinho agora, mas é isso aqui mesmo. Espero que o som esteja bom para vocês. Então, nessa primeira aula, ou vamos dizer assim, nesse primeiro vídeo que eu quero fazer sobre esse assunto de pós-imigração, eu vou falar um pouquinho, não tem como não falar do inglês. Tá? Esse vídeo que eu estou fazendo mais para conversar um pouquinho com vocês, eu não tenho script, não tenho apresentação, eu não tenho um PDF, não tenho nada. Eu só tenho uns rabiscos aqui de três coisas que eu coloquei aqui para não esquecer ou para não começar a fazer um overlap de assuntos aqui. Né? Eu vou fazer em português mesmo, porque é para todo mundo, tá? É para quem está começando, é para quem está pensando em vir, é para o pessoal que quer entender tudo que eu vou falar. Então, eu vou começar essa parte aqui sobre o inglês. E antes que eu continue aqui, se você tem algum assunto específico sobre esse tópico, tá? Sobre o pós-imigração que você quer saber, deixa um comentário aqui ou manda uma mensagem pra gente, ou por aqui ou pelo Instagram, que aí a gente vai começar a ter ideias para poder falar com vocês a respeito disso, que é um assunto bem importante. É que fala-se muito no pré-imigração, fala-se muito do sonho, principalmente as agências, o pessoal que vende esses produtos. Então, como se fosse uma solução total para os problemas e vai ter problema na hora que você vir, tá? De maneira geral, que você não está exatamente indo para o lugar, você está indo para a tua imaginação, principalmente para você que está querendo vir, por exemplo, para o Canadá, mas pode ser para qualquer outro país. Você está indo, você está viajando em parte, na verdade, eu acho que de quase em sua totalidade, você não está indo para o lugar como ele é, você está indo para o lugar como você imagina que ele é. Que imagina-se muito dos Estados Unidos, imagina-se muito aqui do Canadá, mas para você que nunca esteve aqui, para você que não fala inglês direito, que vai ser o ponto que eu vou entrar daqui a pouquinho, você imagina muita coisa. Você imagina como as pessoas são, você imagina como elas são, você fica seguindo muitos agentes de imigração, você fica seguindo muitas pessoas que ficam uh, vendendo A, B, C. Então você cria aquela imagem na tua cabeça. E quando chega aqui, não é aquilo que você imagina, não é que é ruim, não é que é bom, não é aquilo que você imagina. Então a experiência em 3D aqui, a presencial aqui, acaba dando aquele choque em muita gente. E a questão do choque cultural. Eu vou entrar um pouquinho nesses assuntos depois de um pouquinho mais de detalhe. Eu quero só focar nesse vídeo especificamente sobre o inglês. Então eu vou falar um pouquinho sobre o choque cultural. Eu vou falar um pouquinho sobre como tentar minimizar isso. Tá? Como fazer amizades aqui ou não fazer amizades, talvez abrir a tua empresa ou não abrir a tua empresa, as dificuldades de interação, tá? As dificuldades de manter a amizade no Brasil, tem a parte financeira que é diferente. Então, o sistema educacional aqui, o tempo, principalmente, o tempo que fazer. Então, tem muita coisa que dá para a gente falar dentro dessa janela aqui, tá, de pós-imigração. Eu vou focar no inglês, tá? Então, nesse vídeo de hoje, inglês. Eu quero dar um pouquinho de background para você que não me conhece, que aqui na plataforma tem muitos alunos meus que fazem aula comigo, ou que já fizeram aula comigo, e tem muitos aqui que fazem aula com a Aline, alguns eu conheço, outros não. E tem pessoas que entraram direto na plataforma, ou vieram pelo Instagram, ou compraram um curso por fora. Então tem gente que não me conhece. Eu só vou dar um pouquinho do meu background aqui. Eu moro no Canadá, assim como acho que a maioria de vocês já sabe, a gente é residente desde 2018, mas a gente não mudou para cá até metade de 2020. Só que essa não é a minha primeira imigração. Eu morei nos Estados Unidos por 6 anos e pouquinho, de 2001 a 2007. Então eu entendo muito bem essa ideia que vocês têm, muitos de vocês têm, de que vocês vão aprender o inglês muito fácil quando chega aqui, que é só você começar a interagir, que você vai falar com as pessoas e o inglês vai de alguma maneira você vai absorver por osmose.
né? Más notícias, você não vai. Então a primeira coisa com o inglês que vocês têm que entender, não é um preço que vocês não vão pagar. Eu não estou falando especificamente aqui sobre os valores de aula, sobre o valor do curso, esse curso, ou qualquer outro curso, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu estou falando do preço de uma maneira geral. Que você vai ter que dedicar dinheiro, claro, porque custa para manter um curso, custa para as pessoas que vão te dar o curso, para manter, desde a plataforma, ou outro curso que você estuda, alguma app, alguma coisa, vai ter um investimento financeiro, óbvio. E também vai ter um investimento de tempo, vai ter um investimento psicológico. Então, vai ter um investimento geral, assim. Então, se você acha que você vai, eu quero ir para o intercâmbio, eu quero ir para uma faculdade e fazer um pathway, boa sorte. Achando que você vai, não vou estudar nada agora, e depois eu estudo 10 horas por dia lá e eu vou conseguir aprender. E você não vai. Vai melhorar? Vai. Mas para você que já estuda inglês aqui, tá? Tanto com a plataforma ou com outros professores, até porque a plataforma também serve para você que não estuda com a gente, você estuda com outro professor, ela serve como um complemento, tá? E vamos dizer assim, você sabe qual que é a dificuldade de manter a atenção numa aula de inglês ou de manter a atenção, vamos dizer, numa sala de aula de inglês, vamos dizer que tem uma, duas, três pessoas, ou até assistir um seriado, ler um livro, uma revista. Tem toda aquela atenção que a gente tem que dar. E vocês sabem como é que é. Quando se você não está muito acostumado a se esforçar, a manter aquela atenção por meia hora, 20 minutos, uma hora, você não vai conseguir produzir por muito tempo. E como é que a gente fica? A gente fica com sono. Eu lembro disso daí. Eu comecei a estudar inglês, eu já vou falar daqui a pouquinho disso. E eu comecei a aprender inglês tarde. Então foi bem difícil. Essa adaptação inicial para mim foi difícil, porque eu não tinha resistência. Então, às vezes na aula, uma hora e meia, eu fiz um curso intensivo depois. Eu não conseguia manter a atenção. Então, se você tem dificuldade de manter a atenção numa aula por meia hora, uma hora e já está morrendo, que é a maioria, quase todos nós, né? Eu era assim no começo. As chances de você conseguir manter o foco, a atenção no intercâmbio, que vai ter 30 horas de aula por semana, é praticamente zero. Porque a maioria das pessoas vem fazer o intercâmbio para, na verdade, tirar férias. Passeio, brincam, ficam com a brasileirada nos cursos e inglês que é bom, nada. Então eles entram, voltam, às vezes avançam meio nível, às vezes um nível, às vezes um quarto de um nível em 2, 3 meses estudando aqui. Isso não é nada. E vai custar uma fortuna, tá? Então, o inglês é um preço que vocês não vão ter como não pagar. Ou você paga agora, em tempo, em dedicação, em dinheiro. No teu psicológico também você vai ter que estudar mais. Ou você vai pagar depois. Então, eu acho mais fácil pagar ele antes. Dá para pagar depois? Dá. Mas o nível de esforço vai ser muito maior e vai ser muito mais difícil e muito mais frustrante, porque você vai misturar a tua adaptação cultural ou nos Estados Unidos ou Canadá ou algum outro país que fala inglês também, você vai misturar isso com o aprendizado, então vai ser um estresse duplo. É por isso que acontece muito. Alguns de vocês aqui já moram no Canadá. Eu tenho alunos que moram aqui no Canadá, alguns nos Estados Unidos. Europa, eu não estou com nenhum agora, mas eu também estava com alguns alunos até o meio desse ano que moravam na Europa. E praticamente ninguém, nenhum deles, mesmo aqueles que moram aqui, 1, 2, 3, nós temos amigos aqui, vizinhos, alguns eu não sei mesmo, mas outros eu sei, pessoas que estão aqui há muitos anos e não são fluentes em inglês. Agora, como é que isso funciona? Como é que alguém não pode ser fluente? Esse vai ser o seu caso, se você não estudar inglês antes. Ou se você não manter o inglês, se você não transformar os estudos do inglês como uma prioridade, e você precisa de quilometragem, tem que estudar muito, over and over and over and over and over and over, até internalizar e você vai começar a usar aqui. Então é um processo que demora muitos anos. Ele demora muito tempo. Então qualquer um que fala que você vai ficar fluente, que você vai ficar em fluência em 6 meses, 1 ano, é mentira. Tá? Pode ser que talvez uma pessoa que é um gênio, um gênia, consiga estudar ali 200 horas, 300 horas, 400 horas e consiga chegar a uma certa fluência
Tá? Mas eu nunca conheci ninguém assim. Tanto que dá um pouquinho do meu background aqui. Deixa eu até ficar com a minha notinha aqui. Tá? Eu morei nos Estados Unidos de 2001 a 2007, então deu 6 meses e pouquinho ali. E eu fui para lá com a mesma ideia que a grande maioria das pessoas tinha, de que eu aprendo inglês por lá. Eu não estudei até por falta de dinheiro também, venho de família pobre, então não tinha como pagar aula de inglês, nada. E a gente acha que vai ser mais fácil, porque eu imaginava uma coisa e quando eu cheguei nos Estados Unidos foi uma paulada. Eu não sabia contar até 10, na verdade, né? Tipo, vou passar um pouquinho que tá inverno aqui agora, o tempo tá muito seco. Então, eu não sabia contar até 10, esse eu já tinha de 22 para 23. Tá? Eu não sabia contar até 10. Então, a paulada começou na entrevista de imigração. Que no avião ainda tinha uma moça que falava português, tudo beleza, aí eu passei pela imigração. Aí eu tive que fazer a minha entrevista com a agente de imigração com meio em espanhol. E eu também não falo espanhol, essa é a parte divertida. Hoje em dia é divertido, na época não foi, só ajeitar aqui. Uhum. E aquilo ali já foi aquele oh. Então, aí a partir daquele momento eu cheguei. A ideia era só vir trabalhar um pouquinho. Aquela ideia de quem não planeja nada, tá? Então, eu era muito estúpido, eu ainda sou, então tô tentando melhorar um pouquinho, estudar cada vez mais, mas naquela época, assim, eu era bem cabeçudo. Não entendia nada de imigração, não entendia nada de inglês, né? Fui naquela de tinha que fazer alguma coisa, porque minha situação no Brasil estava muito ruim, não tinha para onde ir, estava num emprego ruim no banco, então eu vim. E eu comecei a trabalhar logo depois. Eu consegui passar no meu exame de habilitação, não sei como até hoje, sem falar inglês. Eu fiz um exame prático e o teórico em espanhol, que eu também não entendi. Então eu fui meio no achômetro e não entendia. Então foi aquele caos. Um dia eu conto essa história para vocês. Assim. Eu fiquei tão nervoso que eu tive dor de cabeça tipo, uns 2 dias seguidos. Fazer o exame com o cara do Detran de Chicago, sem falar nada. Então a primeira palavra que eu aprendi foi straight. Eu sentei no carro, falei para ele no English, ele já fez cara feia, falou straight. E eu fiquei lá. What? Eu falei, what? Nossa, fala what? Fala, sorry. What? Ele, straight. Tá, foi a minha primeira palavra, eu nunca mais esqueci. Eu lembro dele bravo comigo até hoje. Aí eu peguei a habilitação e comecei a trabalhar. Depois fui trabalhar no restaurante, entreguei pizza, fiz um monte de coisa por lá. E só que os primeiros meses, assim, mesmo num trabalho que é considerado relativamente simples, trabalhar num restaurante. É simples para você que nunca trabalhou, porque é difícil. Você tem que interagir, às vezes tem que atender o telefone, às vezes tem que falar com o gerente, tem que falar com outras pessoas, e é tudo em inglês. E na época não tinha smartphone, não tinha GPS para colocar no carro, não tinha nada. Então foi aquele caos. E quando eu estava nesse trabalho, então, assim, todo dia que eu chegava na frente era aquele estresse. Sabe quando tu chega na frente do teu trabalho, assim? Várias maneiras, várias situações podem levar a isso. A minha era o inglês também. Chegar na frente, assim, que aí tu já viu o pessoal ali dentro, eu não conseguia interagir, então. E só que aos pouquinhos tu pega um pouquinho. Eu ia pegando um pouquinho e eu consegui meio quebrar uma conversa com um casal que trabalhava lá dentro. Que era se eu não me engano, faz muito tempo isso, gente. Vai fazer 20 anos agora quase. Eu acho que eles eram da Sérvia. Sérvia, Yugoslávia, não lembro, foi daqueles lados ali. E o rapaz, ele falava bem, ele era bem engraçado, o pouco que eu entendi assim, ele falava bem, atendia o telefone, e falava com o gerente. E eu consegui conversar um pouquinho com ele há quanto tempo ele estava nos Estados Unidos. Ele tinha me falado, acho que estava lá, acho que há menos de um ano, assim. Eu consegui entender, se tinha estudado inglês antes, não, ele tinha falado que não, mas ele falava bem, conseguia comunicar. Como? Tipo, eu perguntei assim, porque no dia a dia, daqui a pouquinho eu falo da escola ali, você não vai interagir tanto a ponto de melhorar o teu inglês, principalmente se o teu trabalho for um pouquinho mais simples. Então, a interação é mínima. A interação é mínima. É por isso que as pessoas passam anos trabalhando aqui e não melhoram o inglês, porque a interação é mínima. Então, você não vai passar o dia inteiro, você não vai estar fazendo uma aula de inglês o dia inteiro. Você vai estar trabalhando, fazendo o que tem que fazer ali, carregando, escrevendo, mas o escopo é bem fechado, especificamente naquilo que você está fazendo.
Anyways, então, aí eu falei pra ele, aí, há quanto tempo e como? Aí ele falou, eu estudei um pouquinho, eu fiz um curso intensivo, aí ele me deu o nome, que foi quando eu resolvi. Depois que eu conheci o curso que ele falou, que era num college, numa faculdade ali, aí eu toquei o meu visto para estudante internacional. Porque para fazer esse curso tinha que ser estudante internacional. E é um curso intensivo, de 20 a 24 horas de aula por semana, na parte da manhã. É parecido com o Pathway aqui do Canadá. Então era num college, no College of DuPage. Aí, aí eu tava naquele desespero, porque eu não conseguia comunicar, eu tinha medo de atender telefone, eu não conseguia interagir com... Eu tenho alguns familiares nos Estados Unidos assim, não conseguia interagir com ninguém, o meu primeiro americano não entendia quase nada, era sempre aquela... E o dia a dia, tu vai entrar num desespero, dá aquele... É quase um senso de claustrofobia, e tu fica com medo de sair, tu fica com medo de atender o telefone, e a gente desenvolve um pouquinho esse medo de interagir. É por isso que muito brasileiro quer ir para onde? Para Flórida. Eles querem ir porque eles querem falar português. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto agora. A gente vai falar um pouquinho sobre adaptação numa outra hora, no inglês. E eu consegui fazer todos os trâmites por conta. A minha tia idosa me ajudou um pouquinho, então a gente fez aquele rolo todo, e eu troquei o visto. Aí eu comecei a estudar. Eu tive a minha curva de aprendizado sempre foi assim, com inglês não foi diferente. Eu sempre demorei muito para aprender. A minha curva inicial ela é bem reta e depois pegou. Eu vou no embalo aí vai embora. Então eu tive muita dificuldade no primeiro mês, segundo mês, aí depois parece que, como a gente fala, depois eu virou a chavinha. Só que eu sempre me esforcei muito. Eu comecei já era tarde, então eu tive eu tinha 23 já quando eu comecei a estudar. Então eu tive que me esforçar muito. Então eu comecei mais ou menos assim. A aula era de manhã, das 8 da manhã, meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, depende do dia. E eu entrava no restaurante, que tu tinha que lidar com o cliente, tinha que lidar com o chefe, tudo no telefone. Né? Então estudando 4 ou 5 horas, fazendo, vocês que reclamam de homework aqui, eu tinha que fazer às vezes um livro de 250 páginas de gramática em 8 semanas, 12 semanas, então era muita coisa. Então era bem bacana por causa da experiência. Era um professor e os alunos mudavam de aula, estilo college mesmo. Um professor de pronúncia e leitura, outro de vocabulário, outro de reading, então era bem bacana assim. E essa combinação de estudar 4, 5 horas por dia, trabalhar tarde e estudar, o estresse assim era enorme. Só que aos poucos o negócio foi melhorando. Então estudava, trabalhava, praticava, estudava, trabalhava, praticava. E depois de 1 ano e meio, 2, assim, o negócio realmente pegou, aí eu comecei a praticar. Eu comecei a ler muito. A ler muito, foi quando eu realmente comecei a levar a sério o hábito de leitura. Comecei a ler muito, comecei a ler livros. Na época eu tinha que pegar DVD na Hollywood Video. Então eu tinha aquelas memberships que você tinha direito a 3 DVDs por vez. Então todo final de semana eu pegava na sexta, depois devolvia no sábado, pegava pro domingo. Muita série, muito filme, eu pegava muitas revistas nas bibliotecas públicas. Né? Então eu lia aí isso com o passar do tempo. E eu parei de usar tradução, isso com o passar dos anos. Aí passou 1 ano, passou 2, 3, 4, 5, 6. Então eu comecei a dar aula em 2007 só, depois que eu voltei para o Brasil. Então esse é mais ou menos o meu background. Tá? Então eu passei, acho que por todas as fases que a grande maioria dos alunos passam. Então eu entendo a resistência, eu entendo o negócio de não querer estudar no Brasil, eu entendo quando você trava. Eu tive épocas assim que, meu Deus, depois de 1 ano quase estudando, você tem hora assim que parece que não vai, então, mas só vai. É que eu não tinha alternativa, eu não tinha como voltar, eu não tinha nem dinheiro para voltar, então tem que dar certo, não tem como não dar. Então eu passei a me esforçar, porque na verdade é o único caminho. Fazer o que? É um caminho, quando você decide migrar, isso é uma coisa que ficou mais claro para mim, eu consegui colocar as ideias vamos dizer, no lugar certo depois de alguns anos, mas é um caminho que só tem uma mão. Mesmo que você desiste, mesmo que você volte, é uma mão. Depois que você decidiu migrar, outra cultura, outra língua, você nunca mais volta pro lugar que você saiu. Fisicamente você pode voltar, o que eu voltei. Mas não é a mesma coisa. Só que isso é um outro assunto. Então, focando um pouquinho com o inglês. Então,
Eu me ferrei, porque eu deixei para pagar depois. Dá. Mas o esforço, assim, me deixou torto. Eu acho que eu devo ter tido uma, duas crises de depressão durante o tempo, mas não tinha nem como diagnosticar, porque é muito estressante, tipo dias que nem hoje. Eu tô gravando esse vídeo aqui de Calgary, a gente está no meio do inverno. A temperatura de manhã tá dando -6 aqui no computador, mas estava -12 de manhã. Então você tá aqui, longe de família, neve ali fora, tudo branco, congelado, esse tipo de coisa. É uma situação bem estressante. Então, isso se junta com o inglês, que às vezes eu não consigo. Em Chicago neva mais do que aqui. Então, era muita neve, tinha que sair para trabalhar fora, eu trabalhava fora, tipo entrega, restaurante, esse tipo de coisa, e estudar a escola também. Eu tinha que ir lá. E você não conhece ninguém, então tu entra num spiral. Então você passa por períodos que dá vontade de, sabe, acho que eu vou jogar tudo pra cima e sair correndo, aí quando tu percebe, porra, não tem nada pra jogar pra cima. Tipo, eu vou vender tudo e sair correndo, aí tu não tem o que vender, sabe, tu entra naquela sinuca de bico. E a única maneira de sair foi na base da, vamos dizer, da porrada estudantil, vamos dizer assim, foi a única saída. Então, o inglês ele tem uma importância, tá? Vamos dizer aqui, uma coisa que está do tempo, eu já falei um pouquinho. O tempo, estudando no Brasil, é perfeitamente, o inglês da Aline é perfeito, ela não, agora que ela saiu do Brasil, do ano passado para cá, mas ela sempre estudou no Brasil, desde que era adolescente, né? É perfeitamente possível você ficar fluente daí do Brasil. Mas é um processo que vai demorar, para mim, acho que demorou para estar comunicando, falando, coisa de 6 meses a um ano, assim, já estava relativamente tranquilo. Mas aos poucos eu fui refinando, a gente vai melhorando, a gente vai lendo coisas mais difíceis, a gente vai ouvindo coisas mais difíceis, a gente vai se distanciando um pouquinho de tradução até um ponto que você consegue articular um pensamento, você consegue pensar de forma abstrata em inglês, você consegue produzir, fazer um texto, fazer sei lá, um texto acadêmico, você escrever um texto de, sei lá, 500 palavras, 1000 palavras, 12 palavras, sem nenhum erro, com todas as frases corretas, com as palavras corretas, adjetivos corretos, tempos verbais, a tua ideia ela faz. Isso, gente, é uma coisa que demora muito tempo. Muito tempo. E muita gente acaba não chegando tão longe, porque realmente eu entendo, é muito esforço. E às vezes você não precisa. Às vezes você não precisa ter esse nível de controle linguístico para você conseguir produzir, para você assistir filme, para você ler livros que não sejam tão desafiadores, trabalhar, assistir televisão, entrevista. Então, para muita gente, eles param ali, naquela fluência prática. Não tem nada de errado com isso. Mas quando eu falo, eu entendo como fluência é você falar, é você escrever, você fazer toda a parte de produção também, sem você ter que se matar. Ou conseguir expressar um pensamento que seja um pouquinho mais abstrato, que você tente colocar as suas ideias no papel, que você consiga expressar para uma pessoa, falar uma coisa assim, eu estou tendo alguns problemas com isso aqui, porque a minha adaptação está sendo um pouquinho confusa por causa do choque cultural, colocar tudo isso em inglês, que a maioria trava. Sim, porque o inglês não está fluente. Ele está ali, ele faz parte do teu repertório, mas você é um fluente fake, vamos dizer assim, que não consegue produzir num nível um pouquinho mais alto. Mas para a maioria das pessoas é suficiente. E mesmo para chegar nesse nível demora alguns anos. Para vocês terem uma ideia, assim, eu estudo desde aquela época, eu fiz todo aquele curso, depois que o curso acabou, deu 2 anos, eu estudava um pouquinho, parava. Demorou mais ou menos ali uns 2 anos e meio, quase tudo. Aí eu fiquei, depois disso, eu ainda morei nos Estados Unidos, trabalhando, indo fora, estudando um pouquinho, seriado, livros, papá, por mais ainda uns 3 anos e pouco. E eu dou aula de inglês desde 2007, então quando a gente fala tipo full time, de 30 a 40 aulas por semana, mais a prática extra, mais os seriados, mais revistas, mais os livros, então a gente está falando aí de possivelmente entre 60 a 80 horas por semana entre aula e prática, esse é o que eu faço. Então, toda semana, todo ano, desde 2007. Então, a quilometragem é muito grande. Tá? Então, tem a da Aline também, a dela é até mais longa do que a minha, porque ela começou antes. Então, é uma coisa que demora muito.
eu entendo que demora. E ainda tem muita coisa, assim, tem coisa que eu leio um pouco mais devagar, eu tento expressar um pouquinho mais devagar, porque a gente que não nasceu num país de língua inglesa, a gente que não cresceu com isso, a gente tem dificuldade de conseguir articular algumas coisas numa língua que não é o português. Especificamente para mim, eu acho que é mais, eu consigo me expressar, principalmente coisa um pouquinho mais abstrata, melhor em inglês do que em português. Tá? É esquisito, mas não sei, é estranho. E é isso aí. Mas é uma coisa que demora. Não é uma coisa que você vai resolver em 6 meses aqui no exterior. Você não vai. Ponto. Se você acha que vai, você está errado. Você não vai conseguir ir do zero a estar numa fluência, procurar emprego, fazer entrevista, em 6 meses. Não vai acontecer. Tá? A não ser que você realmente estude, comece a estudar, tá? Fazer esses intercâmbios de 5, 6, 7 horas por dia, durante 3, 4, 5, 6, 7 meses, todo dia praticamente, e vai estar razoável ali. Mas assim, isso é uma coisa que não é, eu acho que realista para a maioria das pessoas, porque toma muito tempo, então tua cabeça vai fritar e vai ser muito caro, porque esses cursos de inglês são tão caros quanto universidades aqui. Tá? Alguns cursos de pathway aqui no Canadá, que são 4, 5 horas por dia, às vezes nem isso, eles vão ter um custo ali de $3.000 mais ou menos ali a cada bimestre, alguma coisa assim. Então é muito caro. Tá? Então é mais ou menos isso. Então uma coisa que demora muito tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, da minha experiência, importante, dificuldade. E todo aquele outro assunto que eu falei ali de mudar de país, de ficar fora, eu vou entrar especificamente nesse assunto no outro vídeo. Nesse eu queria falar um pouquinho mais do inglês. Tá? Então, continue estudando, façam aulas ou com a gente ou em outros lugares, evitem tradução. Tá? Eu não gosto do Duolingo, quem vê os meus vídeos aqui sabe que eu não gosto. É um jogo, tu fica apertando o botão ali, a app faz tudo, e aquela coruja dos infernos ali fica... Meu, que raiva que dá daquele negócio ali. Eu não gosto. É um jogo. Tá? Você tem que produzir. Você tem que produzir, você tem que ouvir, e essa é uma dificuldade natural que você não vai ter como escapar. Não vai. Todas as pessoas que eu já conheci até hoje, nesses anos todos que tentaram achar atalho, estão tentando achar atalho até hoje. Alguns, muitos, claro, tem uma rotação de alunos de tudo que a gente tem, isso é natural. Alguns estão com a gente há 10, 12 anos, alguns pararam, começaram, pararam, mas muita gente tem essa coisa de tentar achar atalho. Alguns emigraram, outros ainda estão no Brasil, e até os que já emigraram, que ficaram no Brasil, os que desistiram do plano, todos que tentaram achar atalho. Cansou do inglês, está muito difícil, eu vou tentar dar um jeito, eu vou tentar dar um jeitinho, eu vou pegar uma app, eu vou começar a assistir só seriado, eu vou ver só Netflix. Todo mundo que entrou nessa não conseguiu. Eu não conheço ninguém. Eu ainda estou para conhecer um desses que está fluente através do atalho. Tá? Isso é uma coisa assim, mesmo depois que você chega naquela fluência, você precisa de manutenção. Então tem que estudar. Pode usar uma appzinha, se você gosta realmente do Duolingo, coloca uma, eu estudava o Duolingo um pouquinho na época, inglês e francês, eu não gosto de tradução. Eu acho que é um vício que você tem que quebrar. Eu acho, não tenho certeza. Tem que quebrar o vício de tradução, porque vai dar um nó na tua cabeça. Então é estudar, over and over and over, e quando acabar você estuda um pouquinho mais. Então você tem que dar um jeito de transformar a tua vida numa pequena imersão. Eu já fiz alguns vídeos aqui especificamente sobre isso, sobre como transformar a sua vida numa imersão. E esse é o preço da fluência. E, infelizmente, principalmente pra gente, né, que começa, acho que a maioria do pessoal aqui que começou a estudar inglês um pouquinho mais velho, ou que não estudou quando era mais jovem, ou por preguiça, ou por vadiagem, ou por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, ou que trabalhava, foi um pouco do meu caso também, foi uma mistura de preguiça, mas com falta de dinheiro, com falta de tempo, faltavam recursos na época também. Eu tenho 40, vou fazer 44 daqui a pouco já. Então, anos 80, 90, não tinham nenhum, nada de recurso no Brasil ainda. A internet, para você que não sabe, não existia até 88, 89, assim, mais ou menos, e não ficou popular no Brasil até anos 90, um pouquinho para frente, assim. Então eu fui ter o meu e-mail, meu Deus, fui criar um e-mail, eu acho que eu já estava com meus 20 anos já. Né? Os smartphones, por exemplo, para o pessoal mais novo, vocês não sabem, não existia smartphone até 2008.
Os GPS para carro, hoje em dia, eles são comuns, então até de dirigir no exterior assim era bem complicado. Tu tinha que usar mapa de verdade, tu tinha que usar papel, tu tinha que perguntar para as pessoas na rua, então era diferente assim. Então, só que não deixem que as facilidades, as ferramentas de hoje em dia deixem vocês preguiçosos, porque eu acho que para você que está querendo emigrar, tá? Você que está querendo vir pro exterior aqui, que é um pouquinho do ponto dessa série de vídeos. Você tem que... Você não está mudando só de endereço. É o que muita gente acha. Por isso que muita gente acha, eu vou para a Flórida que lá eu só falo português. Eu morei na Flórida, não é bem assim, tá? Mas eu acho que é um pouquinho, na minha visão, tira um pouquinho o ponto da imigração. Que a imigração é quase como se fosse uma aventura de uma vida. Você está indo para um outro lugar que é completamente diferente da tua cultura. Então eles têm hábitos diferentes, eles se comunicam de maneira diferente, eles se expressam de maneira diferente, o que eles comem, o que eles assistem, o que eles veem, o que eles dirigem, é tudo diferente. E eu acho que é justamente a gente tem que estar disposto a entrar nesse mundo deles, que é um outro mundo. Para você que acha que não é, você não está prestando atenção, você nunca esteve fora. É um outro mundo. Achar que você conhece os Estados Unidos, você conhece o Canadá, porque você viu alguns vídeos, porque você assistiu alguns vídeos de alguma consultoria de imigração, alguma coisa no YouTube. Ah, não, eu sei como é que é. Não, é outro mundo. E isso é uma aventura, uma coisa espetacular. Por isso que mesmo depois que eu voltei para o Brasil, em 2007, eu nunca mais me acostumei, eu queria fazer de novo, porque a gente realmente cresce. Só que são desafios diários, todo dia um desafio, toda hora um desafio, ou na comunicação, ou ligando. Aqui a gente, tudo é por telefone, Canadá sim é muito atrasado, tudo é por telefone. Tudo é telefone fixo, dificilmente, mesmo quando é e-mail, tem que escrever o e-mail todo em inglês. Os coisa com imigração é tudo em inglês, quando você vai comer é tudo em inglês, apesar de que é mais confortável do que os Estados Unidos, isso é porque aqui o inglês como segunda língua é praticamente a língua oficial. E nos Estados Unidos é um pouquinho mais chato. E americanos eles são um pouco mais intolerantes com o inglês como segunda língua, o sotaque. E isso no Canadá não é tanto problema assim, até porque acho que mais da metade da população aqui fala inglês como segunda língua. Então, o inglês mais quebrado não tem problema. Tá? E isso é uma coisa que eu acho do Canadá que é bem legal. Só que você tem que estar disposto a abraçar a cultura deles. Tá? Nós não somos daqui. Então você tem que estar disposto a entrar aqui, abraçar esse mundo deles e aos poucos você vai, não que você vai abandonar de onde você veio. Chega no ponto que você tem que fazer isso que eu vou falar nos outros vídeos assim. Mas você mantém o que você tem, ou pelo menos a parte principal do que é o seu eu, e você vai absorver muito da cultura deles, porque eles têm hábitos diferentes, então não adianta ficar, mas no Brasil faz isso, no Brasil é muito melhor aquilo, aqui isso é besteira, tá? Isso é besteira. Eles fazem as coisas de maneira diferente. Tá? Pode ser bom, pode ser mal, isso é aberto à interpretação. Isso sim, pode ser que aquilo ali é melhor, mas eles fazem as coisas de maneira diferente. Então, entrar aqui um pouquinho, vir para o Canadá, para os Estados Unidos, ou para a Austrália, Nova Zelândia, com a cabeça um pouquinho aberta, porque eles fazem as coisas de maneira diferente. E pelo que a gente consegue perceber aqui, Estados Unidos, o que eles fizeram, a maneira como eles fazem, a maneira como eles pensam, a maneira como eles fazem, muita coisa funciona. Porque e o Canadá ainda, eu acho, na minha opinião, eu tenho família nos Estados Unidos, eu moro lá por muito tempo, eu gosto dos Estados Unidos, mas o Canadá é muito melhor em todos os aspectos. Eu acho, o que eu gosto um pouquinho mais do americano é justamente o que muita gente não gosta, eles são muito diretos, isso eu gosto. O canadense é um pouquinho, eles são tão polidos que tu não sabe direito se eles gostaram ou não, se eles... Então é diferente, mas assim, é um processo que demora anos. Então esse negócio de imigração, ele vai passar pelo inglês. Sem a comunicação, sem o inglês, sem você ler o que eles leem, assistir o que eles assistem, entrar nesse mundo e expandir a tua personalidade, expandir a tua cabeça, a tua imigração vai ser nada mais do que uma mudança de CEP. Eu acho que é um desperdício de oportunidade.
tá? Porque se você está pensando em vir para cá, quem está assistindo esse vídeo, obviamente quer sair do Brasil, tá? Eu acho assim, se você está disposto a encarar esse sofrimento da imigração, esse desafio, essa pederagem que vai ser, e se transformar numa outra pessoa que não vai abandonar aquilo que você é, mas você vai pegar o principal do que você é, o teu core, a tua personalidade, os teus valores, você vai entrar aqui e você vai absorver o deles e você vai virar uma outra coisa. Tá? E não quer ser aqueles chatos que chegam aqui, ai, tá frio, ai, tá nevando. Tá? Não vem, não vem para o Canadá, tá? Porque é frio, é gelado, 7, 6 meses por ano. Então você tem que aprender a se adaptar, que não é melhor ou não é pior, porque eu prefiro o frio, eu sou muito mais de frio do que de calor, então para mim não é, eu acho agradável o frio. Então, mas são essas coisas, assim, eles comem tal coisa, eles comem tal coisa, nossa, como eles são esquisitos. Não, eles são diferentes, então, e aos pouquinhos a gente começa a entender por que eles fazem A e não fazem B. Por que eles pensam A e não pensam B? Por que a gente faz coisa A e não faz coisa B? Então, essa parte da adaptação cultural, do choque cultural, eu vou entrar um pouquinho em detalhes em outros vídeos, tá? Porque é um assunto um pouquinho mais... Eu acho que é um pouquinho mais longo, eu preciso pensar um pouquinho o que eu vou falar, eu tenho que ter algumas notas aqui, porque é muita coisa, eu tenho receio de às vezes começar a sair um pouquinho de foco. Nesse daqui eu queria só dar uma geral sobre pós-imigração, adaptação, o que vocês vão encontrar aqui, e principalmente como que o inglês vai ser a sua maior ferramenta da imigração aqui. Vai diminuir o tempo que vai demorar para você achar emprego, vai fazer as negociações serem mais fáceis. Que negociações? Achar apartamento, alugar outro, comprar coisa para casa, conversar com os vizinhos, pedir ajuda, tudo. O inglês ele vai ser a sua principal ferramenta aqui. É por isso que eu estou falando. Paguem esse preço de tempo, de estudos, antes chega aqui com o inglês melhor que vocês podem, que isso vai se pagar a longo prazo, vai ser um investimento enorme, porque você vai ganhar mais no trabalho, você vai arrumar emprego mais fácil, você vai abrir a sua empresa de maneira mais fácil, você vai se comunicar com as pessoas de maneira muito mais fácil, não vai ter estresse para ir no mercado para comprar coisa, para comprar um carro, negociar alguma coisa financeira. É tranquilo, eu já tive que ligar na Receita Federal aqui para perguntar algumas coisas que eu não tinha entendido, e aqui é tudo por telefone. Tu pergunta, eles explicam. Então é tudo por inglês. Então a tua vida vai ser muito fácil. Você não vai ficar dependente, você não vai ficar refém da comunidade brasileira. Não é que é ruim. A gente conhece muita gente boa, a gente faz negócios aqui com a comunidade brasileira também, porque a gente quer, porque a gente quer ajudar, mas não só com eles. E a gente faz por opção, não por dependência. Eu quero fazer negócio com os brasileiros aqui porque eu concordo com a maneira que eles fazem negócio, com a maneira que eles decidiram emigrar, com os valores, não porque eles são da mesma nacionalidade. O fato de ser da mesma nacionalidade não vai fazer as pessoas serem automaticamente amigos, que é o que muita gente acha que é. Isso é um erro. Tá? Até na tua cidade, onde você mora, quais vizinhos, principalmente você que já mudou de cidade. Você é amigo de todos os vizinhos do prédio, de todas as pessoas que estão aí só porque elas são brasileiras? Não. A gente costuma ser amigos com as pessoas que têm valores. Então, só que aqui, se o teu inglês for ruim, você vai ser obrigado a se envolver com pessoas que você não se envolveria numa situação normal. E às vezes as pessoas têm a visão muito limitada do que é o Canadá, do que é os Estados Unidos, do que é a imigração, como lidar com o pós-imigração, como lidar com a depressão, como lidar com a... Não vou nem dizer depressão, eu diria... Sim, não depressão clínica, aquela depressãozinha que dá quando você tem aquele choque cultural, assim. Como lidar com isso. Então o pessoal costuma ser bem limitado com isso, porque é bem estressante, assim. Então é bom que você abra a tua cabeça. E a sua ferramenta, a chave para isso é o inglês. Pessoal, eu espero não ter saído muito de tópico aqui, espero ter ficado claro. Eu vou fazer outros vídeos, se você tiver alguma ideia específica, fale com a gente, deixa aqui que eu vou tentar fazer os vídeos um pouquinho mais, vamos dizer, específicos sobre o assunto. Esse será mais pós-imigração em inglês, tá? Chegamos ao final agora, eu nem sei qual é a duração desse vídeo aqui, mas boa sorte para você. Se você quer vir aqui para o Canadá ou para os Estados Unidos, venha, mas venha preparado mentalmente e venha com inglês bom, tá? E vai facilitar muito. Um dia tu vai me agradecer, tu vai ver.
Pessoal, então tá, boa semana, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui ou contate a gente de alguma maneira aqui. Boa semana, tchau, tchau.